Como eu prometi, pessoal, eu vou fazer agora um vídeo mostrando alguns livros que eu adquiri sobre tarô ao longo do tempo e também alguns que são mais didáticos, mais interessantes, o que cada um se propõe, para que servem, e para os que são iniciantes, quais são os mais recomendáveis, para situações específicas, quais são os melhores. Vamos ter que passar um pouco superficial sobre cada um, mas vamos mostrar esses livros e revelar a vocês um pouco como eles foram úteis para mim, como eles têm certas peculiaridades que tornam eles interessantes, cada um do seu modo, e é isso que nós vamos ver nesse vídeo agora, ok? Logo depois da vinheta. Bom, os dois primeiros livros que eu queria começar falando são dois que parecem nem ser livros, pelo menos o primeiro, né, nem parece ser livro de tarô, que é este livro de Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Automagia. Este livro, ele aborda cada letra do alfabeto hebraico, e ao abordar essas letras do alfabeto hebraico, ele associa essas letras aos arcanos maiores do tarô. Então, é talvez um dos livros chaves para poder a gente encontrar uma significação toda associada à Cabala, e mostra como o tarô tem uma ligação muito íntima com a Cabala. Este livro também é antigo, que eu já mostrei na hora que eu estava passando os tarôs aí, porque ele vem também com uma carta, então eu acabei mostrando essas cartas e falei do livro. Esse livro de Papos também aborda de uma maneira clássica o tarô e a abordagem de Papos. Se reporta até o Eliphas Levi também, fala das origens diversas, inclusive defende a origem egípcia e até anterior a essa mesmo. Então é um livro bem esotérico, bem ocultista sobre o tarô, trazendo informações muito ricas. Vamos ver agora os outros aqui na nossa mesa, quais são os outros livros que eu indicaria para vocês, certo? Bom, agora eu gostaria de mostrar um livro clássico, que é esse de Stuart Kaplan, muito importante, né? Ele faz uma abordagem bem geral e também utilizando os tarôs mais antigos, né, e tal. Então ele é muito interessante, muito enriquecedor do conhecimento. Talvez não tenha uma abordagem muito detalhada de cada arcano, mas ele é um livro importantíssimo para quem deseja aprofundar teoricamente o assunto. Aqui, tarô e o autoconhecimento, realçando mais essa função de autoconhecimento do tarô, né? Esse livro aqui é da editora Pensamento também, assim como o outro, né? De Mary Steiner Geringer. Então, também recomendo. São livros assim de leitura muito fluida e trazendo muitos simbolismos, muitos enriquecimentos para o conhecimento do tarô. Este livro, A Linguagem Secreta do Tarô, também da editora Pensamento, ele acompanha as 22 lâminas, mas eu, quando comprei, já comprei num sebo sem o tarô, né, acompanhando, mas como é o tarô de Marcelle e eu tenho várias versões, não me preocupou muito. Então ele, em cima da versão do tarô, né, de Marcelle, ele traz abordagens bem interessantes e que mostram até interrelações com chakras, né, associações diversas que podem ser feitas com o tarô, né. Então, esse livro também é recomendável. Também da editora Pensamento, vocês veem que esse também é um livro que está velhinho, porque a gente adquiriu já no sebo, né? Os arcanos maiores do tarô e a Cabala. Então, como o próprio título está dizendo, ele associa, né, os arcanos maiores da Cabala, mostrando, né, cada sefira da árvore sefirótica, né, relacionada a uma carta. E aqui eles usam até as cartas de Rider-Waite, né? Então, também muito, muito positivo. Esse que eu adquiri recentemente, mas gostei demais pelo caráter terapêutico que ele traz na abordagem, também usando as cartas do Rider-Waite. Então, ele é um livro mais novo, apesar das ilustrações aqui dentro não seriam as ilustrações originais, mas se baseiam no Rider-Waite. Então, pega cada arcano e comenta, e depois mostra algumas tiragens e tal. Então é um livro de orientação para a leitura mesmo.
Este livro, diferente do anterior, não é de orientação para a leitura, mas é um livro que aprofunda as correlações do tarô com outras práticas, né? Alquimia, tarô, magia, etc. Então, Alquimia e Tarô, uma investigação de suas conexões históricas. Um livro muito bom, é um dos que eu mais gosto da parte teórica, porque faz associações incríveis dos 4 elementos, da alquimia, né? Da polaridade, lei da correspondência, enfim, muitas informações importantes. Bom, aí eu parto agora para alguns livros que são específicos de cartas de Marcélia, né? Do tarô de Marcélia. Esse livro eu tive a oportunidade até de conhecer o autor pessoalmente. Ele já faleceu, mas o Pedro Camargo foi por um tempo o editor-chefe da revista Ano Zero. Eu colecionei todas as revistas Ano Zero, do 1 ao último que foi lançado, tenho todas elas, e era uma das revistas mais interessantes de esoterismo. E este livro ele é bem conciso, bem interessante mesmo na abordagem, agora, sempre baseando-se nas cartas do Marcélia, né? Esse que eu já mostrei aqui, que também não pode faltar na biblioteca de tarólogo, qualquer tarólogo, que é o de Carlos Godo, né? Eu tenho 2 edições, essa é a mais antiga que eu tinha, e depois quando eu comprei um tarô novo, né? Numa versão mais atual, ele veio com o livro também, então tem mais um. Tem esse, que é Tarô Psicológico para Iniciantes, também utilizando as cartas do tarô de Marcélia, muito bom também para poder mostrar o aspecto psicológico que nem todas as cartas abordam mais esotérico, mas esse aqui aborda sim, trazendo informações muito ricas. Falando de psicológico, não poderia faltar este livro de Sally Nichols, que é uma psicóloga junguiana e taróloga. Ela aí acaba trazendo justamente o significado arquetípico de cada arcano dentro de uma abordagem junguiana. Então, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, é um livro que não pode faltar mesmo em nenhum dessas bibliotecas aí de tarólogos. Cada arcano tem muitas páginas escritas fazendo associações. Não se limita apenas ao tarô de Marcélia, porque utiliza também, coloca até aqui na lateral, né, nas orelhas, as cartas de Marcélia, para a pessoa sempre ter essa referência, mas utiliza também muitos simbolismos de outras cartas, resgatando informações clássicas também. Este livro de autor desconhecido, né, que é anônimo, na verdade, Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, da editora Paulus, que é uma editora que publica sempre livros de Jung. E aí a gente até colocou aqui, eu coloquei por escrito aqui, o autor que já se sabe que foi o Valentin Thornberg, que viveu de 1900 a 1973, é um russo, né, estudioso de direito, né, antroposofista e místico, que converteu-se ao catolicismo. Então, isso foi uma pesquisa que eu fiz, eu botei até aqui para ter sempre essa referência. É um livro que muito parecido com o Jung e o Tarô, mas aprofundando mais ainda, porque ele aborda detalhadamente cada arcano desse e mostra como ele pode ser interpretado à luz da psicologia junguiana. Eu diria que ele é quase como se fosse um livro escrito por Jung sobre o tarô, né? Mas claro, não foi escrito por Jung. Esse outro, O Código Sagrado do Tarô, é um livro bem grande, assim, foi bem vendido na época e tal, de Wilfried Houdon, né? É um livro que fala do tarô, mas fala também da geometria sagrada, mostra até os traçados feitos para as cartas, né, mostrando como elas têm um simbolismo também na sua geometria, né? Então ele vê que tem os arcanos num formato bem grande mesmo aqui, né? E é um livro que tem uma produção gráfica também muito boa, vale a pena, merece ser lido, né? Tenho aqui também um que é uma coleção que sai nas bancas, né? É um livro de tarô, né? Assim, uma coleção, e que tem aqui também baseado nas cartas do tarô de Marcélia. Ele é bem assim agradável de se ler, então a pessoa acaba assimilando por ser um livro com uma qualidade visual legal, né? Essa qualidade de revista, né?
apresentando aqui o significado da carta na posição normal e na posição invertida, e muitas informações de uma forma agradável. E esse último que eu até comentei quando eu mostrei esse tarô aqui, o CBD, Tarô de Marcelo, disse que esse autor escreveu um livro que nesse tarô aqui ele já vem com um livreto, mas com informações que não são exatamente as mesmas, não é o mesmo livro, esse que está aqui e esse de fora. Esse aqui é o Tarô de Marcelo revelado, um guia completo para seus simbolismos, significados e métodos. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. Ele traz aquelas relações que eu falei do tarô com a cabala, mostra como que pode ser interpretada a combinação de algumas cartas, que às vezes a gente não vê isso nos livros, como é que se interpreta juntando uma carta com a outra. Então eles fazem essa combinação aqui. Os arcanos vêm também com um tamanho bem grande, como vocês estão vendo aqui, né? Então vale a pena ter esse material, vale a pena ter esse livro. Opa. Então, esse outro aqui, que é o curso de tarô e seu uso terapêutico, edição ampliada e revisada pelo autor, de Vet Pramad, né? Da editora Madras. É um livro também muito rico, com uma abordagem da cabala como nenhum outro, assim. Sempre ele coloca para cada arcano vários exemplares de cartas e faz a interpretação simbólica de cada uma delas, né? Então, também é um livro bastante recomendado, né? Este outro livro aqui é talvez de todos o que eu considero mais recomendável para o iniciante, né? O livro completo do tarô, o Anthony Lewis. Ele se sentiu na obrigação de realmente fazer um livro completo, porque ele faz parte dessa coleção, né? O livro completo de alguma coisa. E aí esse autor, esse livro foi lançado pela Pensamento, ele se sentiu na obrigação de realmente cobrir o máximo possível de conhecimentos sobre o tarô. E ele, claro que isso é impossível, né? Mas ele foi muito feliz ao conseguir aprofundar muito mesmo, muito. Tanto que ele, por exemplo, ele pega cada arcano, não importando qual a carta que ele escolhe para representar, ele mostra como é que é a interpretação de vários autores. Então a gente vê aqui, por exemplo, o arcano mago, né? Ele mostra assim como Rider-Waite interpreta o mago, como a Golden Dawn interpreta, né? Como outros autores diversos, né? Vários, Taylor, né, e tal. A gente tem depois as palavras-chave, né? Dela invertida, dela na posição normal. Então a gente tem aqui um livro que pretende ser completo, acaba sendo mais completo que se poderia fazer, né? E dentro dessa mesma tiragem, dessa mesma coleção que a editora Pensamento estava lançando, também saiu esse de outro autor, Sandra Kynes. Não é somente sobre tarô, mas você vê que na capa já aparece aqui 2 cartas, né, do tarô, mostrando que envolve o conteúdo do tarô, porque nesse livro a autora faz uma correspondência mágica de várias coisas, né? Numerologia, cabala, chakras, etc. E aí acaba que o tarô, os arcanos maiores e menores entram nessa correspondência, né? Então, válido, importante também a leitura desse livro aqui. Eu não poderia deixar de falar, dentro dessa abordagem psicológica, etc., deste livro que me encantou, porque eu não vi nenhum outro livro. Eu até já mostrei esse tarô, que eu disse a vocês que ele é muito raro, e ele tenho muito carinho com ele. Estou traduzindo esse livro, está praticamente pronto já, traduzindo para uso pessoal, né, e poder também passar para alguns, né? E ele tem uma abordagem junguiana como nenhum. Então, assim, utiliza a família arquetípica, as imagens arquetípicas, né? Tem mandalas para cada arcano. Então, a psicologia do tarô, de Robert Wang, eu não podia deixar de falar nele, mesmo tendo já comentado nos vídeos das cartas, né? Bom, agora vamos pegar uma outra leva de livros aqui, porque não são poucos os que a gente tem que mostrar para vocês. E aí eu queria mostrar aqui este livro, que também é muito importante, Os Mistérios dos Arcanos, Os Segredos do Eterno. Esse livro mostra uma jornada mesmo com os arcanos, só fala dos arcanos maiores, mas é tão rico e tão interconectado com outras áreas do saber, com vários assuntos místicos, escolas de mistério, que você enriquece muito
aprendizado sobre as cartas e até aprofunda muito o entendimento dela, o entendimento da essência de cada carta. Né? Ele utiliza quase todas as cartas do tarô universal. Às vezes utiliza o tarô de Rider-Waite, às vezes até também o de Marcella, mas é porque não importa, ele está buscando justamente um simbolismos que trazem a essência, né, do conteúdo do tarô. Vou falar aqui de um livro que é de uma coleção também, que é a Bíblia, né? A Bíblia disso, a Bíblia daquilo. Esse aqui é a Bíblia do Tarô, escrito por Sarah Bartlett. Também utiliza o Tarô Universal. Ele é bem prático, bem assim de consulta, é excelente para quem quer, digamos assim, começar a utilizar como consulta, como autoconhecimento e até para uso profissional mesmo. Então ele é muito interessante porque a própria ilustração já me agrada muito, como eu comentei já quando eu mostrei esse Tarô Universal em outros vídeos. Só que ele tem um detalhe, eu acabei comprando ele de novo porque ele veio, tem essa edição aqui que parece não ser o mesmo livro, mas é o mesmo livro com uma outra configuração. Então eu acabei caindo nesse conto de mudar a capa, de mudar a editoração e tal, e acabar tendo um livro de novo em mãos, mas não me importei porque ele realmente tem uma qualidade muito boa. Agora, eu acho que talvez não tenha sido nem tanta, digamos assim, mau caratismo, né, das editoras, porque aqui é outra editora, né? Então a gente realmente não pode nem considerar que foi uma coisa feita por uma editora só. Aqui eu tenho um livro que eu considero ele um livro de consulta que eu utilizo demais, que é A Chave Ilustrada do Tarô, que é escrito pelo próprio Arthur Edward Waite, o autor do Tarô Rider-Waite, né? Fragmentos de uma tradição secreta sob o véu da divindade, da divinação. Então, escrito em 1911, quando o tarô foi produzido mesmo, propriamente, cada arcano está aqui num tamanho grande, com a sua interpretação feita pelo próprio autor do tarô, né, que é o Edward Waite. Então, eu tenho ele, na verdade, aqueles livrinhos que eu já mostrei anteriormente, que o primeiro tarô que eu comprei do Rider-Waite, ele tinha esse livreto, mas estava com a qualidade menor e também com menos informações, porque é um livro que está aqui mais ampliado, né? Dentro ainda do Rider-Waite, eu posso dizer que esse livro aqui, ele é como se fosse um tarô. É livro e é tarô ao mesmo tempo, porque você pode abrir, né, aleatoriamente e ler como se estivesse abrindo um tarô e jogando um tarô. Então, ele está colocado, né, as cartas estão colocadas de maneira aleatória também, não estão em ordem. Então, por isso que acaba sendo também algo que você pode ler se inspirando e buscando ajuda para quando você abrir, você realmente encontrar a mensagem que precisa ser lida naquele momento. Então, é um livro meio estilo Minutos de Sabedoria, mas aplicando o conteúdo do tarô. E muito parecido com esse, que é de Ney Naif, né, da editora Nova Era, tem esse da editora Pensamento, que é de Ajo Banzaf, que é o mesmo autor daquele do tarô de Aleister Crowley. Então, tarô, sabedoria para todos os dias. Ele já usa um outro critério para você dar aleatoriedade da escolha das cartas. Todas as cartas aparecem aqui com vários significados possíveis, né? Então você vê usando o tarô de Rider-Waite mesmo, mas ele usa um sistema que é esse aqui, ó, de um círculo com números aleatórios que a pessoa fecha o olho e aí aponta para um número e depois abre o olho e vê qual é o número, aí vai lá e procura esse número como se estivesse tirando uma carta do tarô. Então a pessoa não precisa ter a carta, mas utiliza uma aleatoriedade que acaba funcionando também, porque é o inconsciente que vai fazer esse processo de definir a carta, então acaba funcionando exatamente como acontece com o tarô mesmo. Este outro livro, Tarô Instantâneo, de Monte Faber e Amy Zerner, são os mesmos autores do Tarô Encantado, aquele que eu adquiri, um dos primeiros que eu adquiri, e depois acabei comprando a versão mais nova que completou 25 anos. Então, é um guia completo para leitura e ele faz uma coisa que nenhum outro livro de tarô fez até hoje. Pegou simplesmente a formação da cruz celta, né, que é aquela formação que vocês já devem conhecer, se forem leitores conhecedores de tarô, e pega cada carta e mostra o significado que ela teria
na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a posição 11 da cruz celta, mostrando que uma mesma carta pode ter diferentes significados e interpretações a depender de que posição ela esteja dentro da cruz celta. Os autores fazem isso para todas as cartas, então você tem aqui um guia completo de leitura. Claro que como a interpretação é coisa pequena, vai dar margem também à intuição, a possibilidades de a própria mente da pessoa ir a fundo e encontrar outras interpretações mais ampliadas, mas de certa forma ele ajuda como um exercício muito bom de interpretação nas leituras do tarô, certo? Este outro livro, ele é um dos que eu mais gosto para fazer consulta sobre o significado das cartas, né? E foi um dos que mais me ajudou a eu ter isso não memorizado, porque eu não gosto de memorizar isso, mas de ter isso entendido, inteligível na minha cabeça, para poder conseguir aplicar nas leituras. Então, é de Sofia Rito, Descubra os Segredos do Tarô, né? Então, guia de aprendizagem. É realmente um guia de aprendizagem. Utiliza as cartas do Rider-Waite e tem uma forma de interpretar elas como nenhum. Eu acho que ele é muito conciso, muito abrangente, porque mostra essa interpretação em várias áreas, área financeira, área amorosa, área profissional, e ele realmente é bom para que as pessoas consigam aprender o significado mesmo. Esse aqui eu trouxe para vocês como mais uma da coleção, que é Tarô Simples, né? Que tem uma edição em francês, se eu não me engano, e de Gina Greenaway. Tá em inglês, na verdade. Esse livro, ele é bem simples, é bem direto, não tem a tradução, não tem a interpretação exatamente do Rider-Waite, mas é baseado na Rider-Waite, mas eu achei ele assim tão direto e simples e fácil de ler, né, para quem consegue ler em inglês, né, e tal, que eu acabei adquirindo ele e fazendo várias conexões, vários aprendizados com ele aqui, de uma maneira bem simples, a busca da essência do significado, né, de cada carta. Este outro, parecendo um pouco com esse que eu já mostrei na estante aqui, né, de Kurt Weber, A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo. Então ele foca na questão de você ler para você mesmo, não ficar, digamos, fazendo uma leitura com intenção das outras pessoas somente. Então ele mostra como o tarô pode ser útil para o autoconhecimento, e ele também faz uma coisa interessante, que é cada carta ele associa a um filme, né, a um livro e tal, e aí as pessoas começam a também ter uma referência interessante. Estou vendo que tem uma sombrinha aqui da própria câmera que está, mas acho que não está atrapalhando não, né? Esse livro é de uma autora brasileira, né, Rita de Cássia Lima de Carli, e ele é muito bonito na capa dele, eu gosto muito dele e tal. Gosto também da qualidade gráfica, né, o tipo de papel e tudo mais. E também a riqueza, né, da experiência dessa taróloga que durante anos exerceu essa profissão, esse trabalho, e mostra aqui justamente o fruto dessa experiência. Às vezes a gente, olha só que ela já está numa idade, na verdade ela mostra aqui ela no começo de carreira e depois o desenvolvimento da experiência dela aqui, porque às vezes a gente encontra muitas coisas escritas nos livros e até na experiência própria vai encontrando coisas novas, outras interpretações possíveis e que passam batido muitas vezes em autores dos livros que a gente conhece clássicos, né? Esses dois livros eu considero também os mais didáticos, por isso que eu deixei para o final, juntamente com aquele outro que eu mostrei nesse estante aqui, né? Juntamente com esse aqui, seria os dois livros mais recomendados para quem está iniciando, né? O próprio nome já está mostrando, Tarô Claro e Simples, Tarô Claro e Simples de Ler. Esse veio depois. O de cá é a parte teórica, né? Escrita por Josephine Ellershaw, né? Essa autora fez uma coisa bem didática. Aqui ela explica toda a teoria, mostra o significado das cartas, as formas de aplicar, de descarte, etc. A forma de colocar as cartas, etc. E neste livro ela mostra exemplos de tiragens, várias tiragens feitas, casos reais, e que aí a pessoa acaba aprendendo por esse caminho, por esse processo. Eu
deixei para o final este livro, que é uma relíquia, é uma coisa fantástica. Vou ter que afastar um pouco aqui mais para botar aqui um pouco assim mais para frente, para vocês conseguirem ver melhor. Este livro é de Israel Pedrosa, é um autor que eu, na área de arquitetura, que gosto muito de estudar as cores, ele escreveu aquele livro Da Cor a Cor Inexistente, é muito famoso por essa obra, e ele escreveu esse livro, O Brasil em Cartas de Tarô, que mostra justamente várias ilustrações de cartas feitas pelo próprio autor, né? Que ele usou as imagens do Brasil, da história do Brasil, né? Como sendo os personagens que representariam os arcanos, né? E aí, olha, ele coloca até de uma maneira que você poderia destacar e transformar em um quadro, né? Então veja que coisa bela e que coisa interessante, tá vendo? As cartas colocadas em pinturas, em obras artísticas, que a gente encontra aí, né? Cada arcano, todos os arcanos colocados. Então isso é um material que de grande valor mesmo, né? Porque é uma obra de arte e com o selo da nossa nação, da nossa realidade nacional, né? Então eu acho que vou passar assim rápido para vocês verem, né? As imagens e as representações que eles trazem para a gente aí e tal. Pessoal, com esse aqui eu termino o vídeo e também a série da coleção de tarô, né? Eu falei coleções porque é coleção de cartas e coleção de livros, né? Mas eu acabei não colocando agora para o final livros que eu já tinha mostrado antes, que fazem parte do próprio material das cartas, para poder não ficar o vídeo ainda mais longo do que esse que já foi, porque esse é o mais longo de todos, mas eu já sabia que isso ia acontecer, para a gente não ter que dividir em mais um vídeo. Então aqui a gente termina esse ciclo, ok? Não esqueçam de se inscrever, de dar o like no vídeo se gostaram, e apertar o sininho para obter outros vídeos desse tipo em outros momentos, ok? Então, um grande abraço.